Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos resumir a lição do número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. O textuário encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A verdade prática: o Espírito Santo nos prepara para sofrermos por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 21, versículos 7 ao 15. Nós não iremos ler, mas iremos citar ao longo da lição. O objetivo geral: conscientizar a respeito da coragem diante da morte. O ponto central: tenha coragem diante da morte. Hoje nós iremos ver uma lição que vai falar de nossa consciência, aplicando a lição da vida do apóstolo Paulo para a nossa vida, a consciência que devemos ter no chamado divino para cumprirmos a vontade de Deus e a direção do Espírito, para que nós possamos, através do Espírito, ter coragem de enfrentar as adversidades, mesmo com o risco da própria vida. O primeiro ponto: a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Nesse primeiro ponto, o comentarista, ele enfatiza a consciência de Paulo em padecer por amor de Jesus. O número 1, insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nós observamos, desde as primeiras lições, que Paulo ele tinha consciência do seu chamado. E observe que o Senhor disse que Paulo padeceria pelo seu nome. Em Atos capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor fala para Ananias, disse em relação a Paulo que ele era um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Observe que desde a chamada do apóstolo Paulo, que ele já sabia a vontade de Deus na sua vida. Em Atos capítulo 21, versículo 11, diz que quando o profeta Ágabo chega na cidade de Cesareia, e ele é usado pelo Espírito Santo, ele toma a cinta de Paulo, liga os seus próprios pés e mãos, e inspirado pelo Espírito ele diz: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Observe que aqui é destacado que o Senhor falou para Paulo a sua vontade no início do seu ministério, e logo já no final de sua carreira, anos antes de sua morte, Paulo ele tinha convicção dada pelo Espírito, a direção do Espírito. Paulo ele discerniu a vontade de Deus pelo Espírito Santo. Aqui essa vontade, Paulo ele já sabia. Ele tinha como prioridade em sua vida o seu ministério recebido do Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, diz ele aos anciãos da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Observe que Paulo discernia a vontade de Deus pelo Espírito Santo. E essa vontade, mesmo depois da profecia de Ágabo, Paulo ele ficou com a consciência livre para decidir ir a Jerusalém ou não. Diz o comentarista aqui no final deste ponto, que todo obreiro deve ter pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. O número 2, de Mileto para Tiro. Diz o comentarista que Paulo pega uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. Em Atos capítulo 21, versículo 6 ao 7. E na despedida em Mileto, o apóstolo decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. Observe que aqui é destacado mais uma vez a voz do Espírito Santo, que Paulo decidiu obedecer. Ele já sabia, e na sua despedida em Mileto, em Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38, diz o texto que, mais uma vez, Paulo ele diz, no versículo 23, que o Espírito Santo revela para ele que lhe aguardava prisões
e tribulações. Nessa ocasião da despedida, diz o texto que levanta-se um grande clamor, um grande pranto em relação à despedida de Paulo, depois de uma oração que ele faz com os anciãos daquela igreja, e um grande bálsamo é derramado ali, e os anciãos despedem a Paulo nesta ocasião. Bendito seja o nome do Senhor. Ali uma mistura de tristeza com bálsamo, nessa ocasião da sua despedida. Louvado seja Deus. Em Tiro, Paulo encontra os discípulos e oram na praia. Observe que nessa ocasião de Tiro, os discípulos também aconselharam Paulo a não ir a Jerusalém. Mas Paulo, ele com suas convicções, dadas pelo Espírito Santo, ele também fizeram uma oração de despedida. Louvado seja Deus. Está em Atos capítulo 21, versículo do 3 ao 5. O número 3, passando por Cesareia. Diz o texto que em Cesareia, Paulo fortaleceu a fé dos cristãos. Observe, em sua caminhada ele passou por alguns lugares. Aqui são destacados 3, Mileto, Tiro e Cesareia. Em Cesareia, mesmo ele sabendo do que lhe aguardava em Jerusalém, o que o Espírito Santo havia lhe revelado, ele mesmo assim ele fortaleceu a fé dos cristãos daquela cidade. Em Cesareia, Paulo encontrou a Filipe. Filipe era um dos 7 que foi escolhido para administrar os recursos que chegavam para as viúvas. Foi uma questão que aconteceu em Atos capítulo 6. Nós comentamos em lições passadas. Existia uma questão entre os crentes judeus de língua grega e os crentes judeus de língua hebraica. E Filipe foi um dos escolhidos para administrar os recursos. Era um diácono da igreja. Mas o texto destaca em Atos capítulo 21, versículo 8 e 9, que está na leitura bíblica em classe. Diz o texto que em Cesareia, ele entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Note, Filipe era um dos 7. Lá em Atos capítulo 6, como acabamos de falar, no versículo 5, ele é relacionado entre os 7 varões que são escolhidos naquela ocasião para administrar os recursos da igreja. Existiam outras ocasiões em que Filipe também é citado no texto de Atos dos Apóstolos, como por exemplo, em Atos capítulo 8, verso 5, ele prega o evangelho em Samaria. No verso 26, na estrada que vai de Gaza para Jerusalém. E em Atos capítulo 21, versículo 8, onde está mencionado na leitura bíblica em classe, diz que ele era um dos 7 e Paulo ficou hospedado na casa de Filipe. Diz o verso 9 que ele tinha 7 filhas donzelas que profetizavam. Observe que Filipe era um dos 7 e o texto destaca que ele era o evangelista. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Filipe era conhecido como o evangelista e as filhas dele também tinham o dom de profetizar. E diz o comentarista, é muito significativo quando o nosso coração, pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Louvado seja Deus. O número 2, a coragem para enfrentar as ameaças. Neste ponto, o comentarista ele destaca a coragem do apóstolo Paulo. O número 1, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Mesmo depois de Paulo ouvir a mensagem profética com risco de morte, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito Santo. Ele tinha sua coragem, não era uma coragem de si próprio, não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Em Atos capítulo 21, versículo 13 e 14, está na leitura bíblica, diz o texto, mas Paulo respondeu, logo após essa mensagem que ele recebeu do profeta Ágabo, e os irmãos rogaram para que não subisse a Jerusalém. Paulo responde dizendo, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo,
faça-se a vontade do Senhor. Esta expressão é destacada pelo comentarista, que termina concluindo dizendo o seguinte: precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito em nossas decisões. Nossas decisões, como a de Paulo, devem ser guiadas pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. O número 2, a chegada em Jerusalém. Paulo ele foi acompanhado por alguns discípulos de Cesareia, em Atos capítulo 21, verso 16. E o versículo 17 diz que a sua recepção foi feita pelos irmãos da igreja. Nesta ocasião, diz o comentarista, que estava tendo uma festividade do Pentecoste. O número 3, Paulo se depara com os oponentes judeus. Paulo ele encontra-se com os anciãos e Tiago. Em Atos 21, 18 é o texto logo em seguida, ele se depara com Tiago. Tiago era o irmão do Senhor, destaca aqui o comentário. E ele fazia parte dos principais líderes da igreja. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz o texto que Paulo fala: conhecendo a Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Observe que o texto destaca 3 apóstolos. Tiago era um deles. Era considerado como as colunas. As colunas da igreja eram eles que sustentavam a doutrina, ensinavam aquela igreja juntamente com os outros apóstolos. Tiago é destacado aqui como aquele que recebe a Paulo. Após Paulo se encontrar com os anciãos e os apóstolos, e ele mencionar a respeito do que Deus havia feito na vida dos gentios por meio do seu ministério, os irmãos mencionam as acusações dos judeus. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese de tudo isso. Nós vamos ver em Atos capítulo 21, versículo 21, no terceiro ponto da lição. O terceiro ponto, acusações e a prisão de Paulo no templo. O número 1, as acusações mentirosas contra Paulo. As suas acusações está no capítulo 21 de Atos, versículo 21, que diz o comentarista fazendo o resumo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinavam que os judeus, entre os gentios, deveriam se apartar da lei de Moisés, eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Esses judeus eram os oponentes de Paulo, eles torciam as palavras do apóstolo. E nessa ocasião há uma sugestão de Tiago e dos anciãos em relação a Paulo, para que ele passasse pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo. No final, o comentarista diz: todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, seja de fora ou de dentro. O número 2, a prisão do apóstolo e enfrentamento contra os seus algozes. Os judeus da Ásia alvoroçaram o povo e acusaram Paulo de inimigo de Moisés e de profanar o templo. Lá em Atos capítulo 21, versículo 27 e 28, encontra-se essas acusações. Nessa ocasião, diz o verso 30, que os judeus eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Foi aonde Lísias, que era o tribuno ou comandante, ele prendeu e algemou o apóstolo. Está no versículo 33. O número 3. Paulo dialoga com Lísias em Atos capítulo 21, versículo 37 ao 40. Nesse final do comentário, nós vemos o alto padrão cultural do apóstolo Paulo. Paulo, primeiro, ele fala em grego e se declara cidadão romano. Está no versículo 37, a partir do versículo 37. Ele se dirige para o tribuno em voz grega, em língua grega. E depois ele usa o idioma hebraico para falar para o povo. Eu quero fazer um destaque aqui. A língua dos judeus falado na época de Jesus e na época do apóstolo Paulo era a língua hebraica. Diferente de algumas sugestões ou opiniões na atualidade. Paulo ele falava em língua hebraica. No testemunho dele, no capítulo 26, no versículo 14. Também o Senhor Jesus, quando apareceu para ele,
no seu próprio testemunho ele diz que lhe dirigiu a voz em língua hebraica. Paulo falava hebraico, os judeus falavam hebraico, e Paulo se dirige, usa de sua defesa para pregar o evangelho em voz hebraica. Neste ponto aqui nós vemos também uma segunda observação. Além do alto padrão cultural que Paulo tinha, ele usa de sua cidadania romana. Nós vemos em algumas ocasiões que Paulo, ele utiliza de sua dupla cidadania ou de sua cidadania romana em sua defesa ou mesmo para pregar o evangelho. Aqui ele usou a sua cidadania para dirigir a sua voz, a voz de sua defesa e pregar o evangelho a seus conterrâneos. Bendito seja o nome do Senhor. O comentarista ele finaliza dizendo: eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, que era proclamar o evangelho para as pessoas que o odiavam. Paulo, ele aproveitou a ocasião de sua defesa para dirigir a palavra, o evangelho, para os seus algozes, para as pessoas que lhe estavam rejeitando. Louvado seja Deus. Queridos, nós vimos nesta lição a coragem do apóstolo Paulo em enfrentar a morte. Com o perigo da própria vida, ele assim enfrentou. As suas convicções não eram de si próprio, mas dadas pelo Espírito Santo. Que nós possamos também ouvir a voz do Espírito Santo, dizer como disse o apóstolo Paulo, não ter a nossa vida por preciosa, mas cumprir com alegria a nossa carreira e o nosso ministério que recebemos do Senhor Jesus. O dia de nossa morte pertence ao Senhor, Ele é soberano. Em Eclesiastes capítulo 3, o sábio Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Primeiro tempo que ele destaca é: há tempo de nascer e tempo de morrer. Lembremos que a vitória na cruz foi uma vitória de Jesus, que ele venceu a morte, para nos garantir também esta vitória. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 em diante, quando Paulo ele fala a respeito da transformação do corpo, na hora do arrebatamento, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ele diz: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos coragem de enfrentar os desafios da atualidade e cumpramos o nosso ministério de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, como deu o apóstolo Paulo, e possamos dizer, como diz o apóstolo: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Que o Deus o abençoe em o nome de Jesus.